Fala pessoal, estou aqui juntamente com um grupo de amigos fazendo um passeio pelo Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Inclusive nesse momento nós estamos aqui num dos pontos desse passeio, que é o Mirante do Mundo Inteiro. Você pode ver aí essa paisagem maravilhosa e toda essa paisagem, muito mais que a gente pode conhecer, é preservada pelo governo. Mas no vídeo a seguir eu convido você a meditar comigo sobre um outro tipo de preservação. Quando se fala em preservação, o mais comum é vir à nossa mente a necessidade do cuidado que nós devemos ter para com a natureza, para com a fauna e a flora. Preservação significa garantir que algo não se deteriore, não se destrua, mas continue em bom estado. É sinônimo de conservação. E não só a natureza, o meio ambiente, os recursos naturais são aquilo que precisam ser preservados na vida, mas muitas outras coisas. Na verdade, a própria vida, ela precisa ser preservada. Mas algumas coisas em específico a gente pode aqui citar como exemplo. Patrimônios culturais e históricos, como edifícios históricos, obras de arte, artefatos como livros, documentos, descobertas. A própria história, por exemplo, precisa ser preservada, etc. Religiosamente falando, a própria Bíblia é algo que foi preservado durante o decorrer dos anos e dos séculos, de modo que hoje nós podemos tê-la em nossas mãos. Toda a tradição, os locais sagrados, as imagens, as relíquias, tudo isso e muito mais foi preservado. Nós podemos ir em muitos lugares e encontrar coisas que foram preservadas por muitos e muitos anos. Nós podemos ir em lugares em que a estrutura também foi preservada. Mas apesar de todos esses tipos de preservação serem importantíssimos, principalmente o que nós iniciamos falando nesse vídeo, que é a questão da preservação ambiental, a preservação da natureza, dos recursos naturais, até porque tudo isso é criação de Deus e quanto mais nós temos intimidade com o Senhor, nós temos consciência da necessidade do cuidado que devemos exercer. Apesar de tudo isso, nós não podemos nos esquecer da principal preservação, que é a preservação espiritual. Sim, porque nós podemos nos preocupar em preservar muitas coisas, mas corremos o risco de nos esquecer dessa preservação que é essencial, que é inegociável. Sim, por que precisamos? Porque assim como a natureza, os recursos e tudo o mais nessa vida pode ser destruído, deteriorado, corrompido, assim também a nossa alma, o nosso espírito e tudo aquilo que de valor habita em nós também corre o risco de ser perdido. Então, de cara, eu já te digo, preserve a sua alma, preserve a sua fé, preserve a santidade na sua vida, preserve a unção na sua vida, preserve o bom testemunho. Claro que o que de ruim existir na nossa vida, nós precisamos excluir da nossa vida, como por exemplo o pecado, o passado negativo, o homem velho, as trevas, os vícios, os traumas. Eu cito aqui alguns exemplos e cito algumas passagens para esclarecer ainda mais esse tema. Quando José, que nós costumamos chamar de José do Egito, viu que a sua comunhão com Deus estava sendo ameaçada, a mulher de Potifar estava querendo se deitar com ele, e ali havia uma oportunidade de ele cair no pecado. Quando José viu que essa intimidade e comunhão com Deus estava ameaçado por conta disso, o que ele fez para preservar a aliança com Deus, a comunhão com Deus? Ele fugiu. Muitas vezes nós vamos precisar fugir
para que nós possamos preservar a santidade, a comunhão com Deus na nossa vida. Eclesiástico capítulo 21, versículo 2 diz: foge do pecado como se foge de uma serpente, porque se dela te aproximares, ela te morderá. Para preservar a nossa vida, nós precisamos fugir dessa serpente, fazer o contrário de Eva, que não fugiu da serpente lá no Éden. Em Eclesiastes capítulo 10, versículo 1 diz que uma mosca morta infeta e corrompe o azeite perfumado. Aqui nós podemos extrair a lição de que se uma mosca cair dentro desse azeite perfumado, ela vai corromper esse azeite perfumado. Mas o que poderia ser feito para que essa mosca não caísse? Seria preciso manter tampado o recipiente no qual esse azeite perfumado se encontra. Tampar esse azeite perfumado na nossa vida significa nós termos cuidado para que as moscas mortas do pecado não possam vir corromper a santidade, o bom testemunho, a unção, a fé, a aliança com Deus em nossas vidas. É preciso ter este zelo, é preciso ter este cuidado e não sermos negligentes. Em 1 Tessalonicenses 5:22, o apóstolo Paulo escreveu assim: guardai-vos de toda a espécie de mal. Em outras traduções estará escrito afastai-vos, ou seja, tenham cuidado com toda espécie de mal, porque muitas vezes nós somos negligentes, nós somos imprudentes e isso acaba destruindo aquilo que de valor habita em nós. O apóstolo Paulo também, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, ele o exortou em 2 Timóteo 2:22, foge das paixões da mocidade, busca com empenho a justiça, a fé, a caridade, a paz com aqueles que invocam o Senhor com pureza de coração. O apóstolo Paulo está falando aqui, preserve a sua intimidade, o seu relacionamento, a sua comunhão com Deus, fugindo das paixões, mas pelo contrário, busque com empenho as virtudes e olha só, se mantenha perto daqueles que preservam a aliança de Deus na sua vida. Se mantenha perto daqueles que te ajudam a manter, a preservar a comunhão com o Senhor. Porque muitas das vezes eu e você somos aqueles que nos expomos ao perigo, ao pecado, às tentações e assim colocamos em risco o nosso relacionamento com Deus, a nossa santidade, a nossa unção. E já diz a palavra de Deus que quem brinca com o perigo, nele perecerá. Então, frequentemente, nós iremos encontrar na palavra de Deus o verbo guardar, o verbo conservar, para falar a respeito desse cuidado, dessa preservação que nós devemos ter para com a nossa vida espiritual, para com a nossa alma, para com os valores e os princípios do Senhor. Provérbios 4:23 vai dizer o seguinte: guarde teu coração acima de todas as outras coisas. Olha só isso, acima de todas as outras coisas. Acima de todos os outros tipos de preservação que você e eu devemos fazer é guardar o nosso coração. Por quê? Porque dele brotam todas as fontes da vida. O que valerá nós guardarmos a natureza, patrimônios históricos, coisas, objetos, mas não guardarmos o nosso coração. Jesus disse, Mateus 15:19, que é dele que podem proceder toda espécie de mal, adultério, homicídio, pensamentos ruins e etc. Nós precisamos ter cuidado. Provérbios capítulo 19, versículo de número 16, está escrito que o que observa o preceito guarda a sua vida. Quando nós observamos a palavra de Deus, nós estamos preservando a nossa vida. Nos encaminhando para o Novo Testamento, lá em Efésios capítulo 4, verso 3, vai dizer: sede solícito em conservar, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós precisamos ter esse cuidado para manter o elo dessa unidade do Espírito Santo uns com os outros. É uma questão de manutenção constante que nós devemos exercer para preservar a comunhão, para preservar a unidade. Filipenses capítulo 3, versículo de número 2, nós lemos o seguinte: cuidado com esses cães, cuidado com esses charlatães,
cuidado com esses mutilados. Veja que aqui o apóstolo Paulo está dizendo: se preserve, se conserve, se guarde, tenha cuidado. E nós precisamos andar vigilantes, de olhos abertos, porque todo tipo de ameaça à nossa vida espiritual está à nossa volta constantemente. E se a gente dormir no ponto, se a gente não se manter alerta, nós iremos ser tragados e a nossa vida espiritual será comprometida. Então precisamos lutar para preservar-nos no Senhor todo santo dia. Continuamos a encontrar o verbo guardar, que nos remete à ideia de preservar nas Sagradas Escrituras, como por exemplo no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 16, no verso 6, quando Jesus disse assim: guardai-vos com cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus estava dizendo: tenham cuidado, se preservem do fermento desse povo, para que vocês não possam ser influenciados, contaminados. Nós também podemos encontrar esse mesmo apóstolo Paulo agora provando não só que ele exortava os outros a guardarem, mas ele mesmo guardou. Ele fala que foi alguém que guardou a fé em 2 Timóteo 4,7. Ele diz que combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. Guardou a fé aqui não é manteve só para ele, mas é preservou a fé até o fim. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo de número 27, está escrito que a religião pura e sem mácula, sem mancha, aos olhos de Deus, ela consiste em visitar os órfãos, ou seja, ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e conservar-se, preservar-se puro da corrupção desse mundo. Veja aqui que uma das coisas na qual a religião pura e sem mácula consiste é preservar-se puro em meio a esse mundo sujo. Aliás, eu volto lá em 1 Timóteo 5,22, onde o apóstolo Paulo escreve ao seu filho na fé novamente dizendo: conserva-te puro. Ou seja, preserva-te na pureza. Fechando a Bíblia Sagrada, lá em Apocalipse, nós continuamos a encontrar esse tipo de exortação. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 11. Nós lemos o seguinte: venho em breve, conserva o que tens, preserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Não deixe ninguém roubar, tomar a tua coroa. Preserva ela. Apocalipse capítulo 16, versículo de número 15. Olha só o que nós lemos: eis que venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e guarda e preserva as suas vestes, para que não ande nu, ostentando a sua vergonha. É necessário nós nos mantermos, nós nos preservarmos com as vestes, pois o Senhor está voltando. Isso demanda do nosso esforço, sim, com certeza, da nossa responsabilidade, até porque senão não faria sentido essas exortações. Mas acima de tudo, nós precisamos contar com a graça de Deus para que isso seja possível. O Salmo 65, versículo de número 9, olha só o que diz: foi Ele, foi o Senhor quem conservou a vida de nossa alma. Acima de tudo, é Ele quem conserva, quem preserva a nossa vida quando nós o buscamos, quando nós recorremos a Ele. Nós precisamos perseverar na igreja, pois é ela que preserva a verdade. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 15, olha só o que nós encontramos a respeito da igreja. Se eu tardar, quero que saibais como deve portar-se na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. É a igreja quem sustenta, quem preserva a verdade verdadeira, falando com redundância. E nós precisamos nos manter na igreja para que ela possa nos preservar em meio a este mundo. Então, concluindo, eu digo a você, seja alguém que preserva a natureza, que visite lugares lindos como Parque Cavernas do Peruaçu e tantos outros lugares maravilhosos, preservados, protegidos pelo governo. Preserve a natureza, seja alguém consciente, seja alguém que tenha zelo pela criação de Deus. Também seja alguém que preserve tudo aquilo que necessita ser preservado. Mas acima de tudo, preserve
a sua alma, a sua unção, a sua santidade, a sua fé, o seu bom testemunho. Que preserve a sua família. Eu deixo essa mensagem no seu coração. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida, que Ele preserve a sua alma e que você e eu possamos herdar a coroa incorruptível do céu, que nunca jamais poderá ser destruído, roubado da nossa vida. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.